O ano é 1950 e dois mistérios marcam a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O primeiro é uma quantidade extraordinária de relatos de objetos desconhecidos voando Nós somos a primeira civilização do pelos universo. céus dos Estados Unidos. E o segundo é uma série de desaparecimentos estranhos e inexplicáveis de latas de lixo da cidade. Sim, em 1950, Nova York sofreu uma quantidade recorde de furtos de latas de lixo de metal. O cartunista Alan Doom pensou em uma possível solução para os dois mistérios de uma vez só, e ele publicou sua sugestão na forma de uma tirinha no New York Times. A solução para os avistamentos de OVNIs e desaparecimento de latas de lixo era simples. OVNIs estavam vindo para a Terra roubar latas de lixo. A tirinha do Alan Doom é uma piada, mas ela teria uma consequência bem inesperada: iniciar o debate moderno sobre vida fora da Terra. Vou dar minha opinião. Eu acho, mano, que OVNIs são muito montados e contados em formatos de filme que a gente assiste. Porra, OVNI veio aqui e fez aquilo. Mas eu acredito, mano, que na parte chata da coisa, é que esses caras, ou esses OVNIs, ou esses ETs, como eles querem ser ditos, eles são muito mais avançados do que a gente, mano. Coringa, por que tu acha isso? Primeiro, porque os caras já tá vagando por um planeta que é nosso. Nós não estamos vagando por planeta de ninguém. Então 1-0 pros caras já, de cara. Segundo, os caras têm a porra de uma espaçonave que a gente só avista assim. Radar, essas coisas assim, se avistou até hoje, não vazou. Então 2-0 pros caras. Terceiro, que se os caras têm algum tipo de poder, é 3-0 pra eles, que a gente não tem. E 4, mano, os caras virem pra um planeta cheio de recursos e roubar uma lata de lixo, eles já estão mais avançados do que a gente, porque eu ainda não entendi por que eles roubariam a porra de uma lata de lixo. Tá entendendo? O jornal com a tirinha de Doom chegou ao laboratório de pesquisa nuclear de Los Alamos, no Novo México, onde o físico Emil Konopinski mostrou é que é gol do Cruzeiro, cara. Tirinha dos ETs roubando latas de lixo pro seu colega Enrico Fermi durante um almoço. O Fermi comentou, em um tom de brincadeira, que a ideia do Doom era uma excelente hipótese científica, porque ela explicava duas coisas ao mesmo tempo. Só que a piada iniciou uma discussão séria sobre a possibilidade de civilizações inteligentes e viagens interestelares. E como toda boa conversa de almoço, a conversa evolui para outros temas mais mundanos, nada relacionados com astronomia ou vida fora da Terra. Só que o Fermi estava meio fora dessa segunda parte da conversa. Ele pensava em silêncio, até ele interromper a conversa com uma exclamação que entrou pra história: onde está todo mundo? Os outros cientistas logo entenderam que o Fermi não estava falando das mesmas coisas que eles, mas sim continuando a conversa sobre vida fora da Terra. O Fermi tinha feito algo que ele fazia muito bem: estimativas numéricas complicadas. Esse tipo de exercício inclusive ficou conhecido como estimativa de Fermi. A estimativa de Fermi mais famosa é a pergunta: quantos afinadores de piano existem em Chicago? Fermi usava senso comum e raciocínio lógico para deduzir um número aproximado. Eu me sinto mal de assistir vídeo assim, porque eu me sinto muito burro, mano. E ele era muito bom em chegar perto da resposta correta. Até por isso esse tipo de estimativa mental ganhou o nome dele. Pergunta que o Fermi... É óbvio que eles querem lata de lixo, pois lixo tem aquilo que a gente consome. Ou seja, eles estão estudando a gente. Para nós, uma lata de lixo pode não ser nada, mas para eles pode ser algo. Me tinha acabado de estimar na sua cabeça era a seguinte: quantas civilizações inteligentes existem na nossa galáxia? A conclusão dele foi a de que deveria existir tantas civilizações que nós já deveríamos ter visto alguém. Então a pergunta que pairava no ar era: onde está todo mundo? Esse é o paradoxo de Fermi. Se a Terra for um planeta comum, então o universo deve estar cheio de vida. Mas não importa onde nós olhamos, não vemos sinais de vida nenhum. É como se o universo inteiro fosse só nosso. Então como nós podemos conciliar esses dois fatos? O paradoxo de Fermi é uma das principais formas de discutir a possibilidade de vida fora da Terra. E ele é interessante não porque ele não tem uma resposta, mas porque ele tem muitas respostas, e cada possível resposta faz sentido em um universo diferente. Só antes de continuar, eu prometo que isso vai ser rápido, essas camisetas que eu uso nos vídeos já estão disponíveis.
a caixa surda. E pronto pra você, preço de ou dos motivos que eu quero abordar nesse vídeo. Caralho, achei que ele ia sacar um ET do bolso, mano. Galáxia. Essa resposta em um primeiro momento parece desagradável, porque ela parece colocar a humanidade em um lugar especial na história do universo. Mas alguma civilização tem que ser a primeira. Então faz sentido que nós sejamos uma dessas? Aí que eu fico revoltado, ó. Na minha época, empadinha vinha com azeitona dentro. Hoje em dia vem só o caroço. A princípio nós não sabemos, mas nós podemos avaliar Explica os possíveis isso, ET. cenários. Nossa, O universo é antigo, com algo em torno de 13,7 bilhões de anos. Mas mesmo sendo antigo, ele ainda vai durar muito tempo e estrelas como o Sol vão continuar existindo por mais umas dezenas de bilhões de anos no futuro. Mas o Sol está numa lista de estrelas que morrem cedo. Existem outros tipos de estrelas, como por exemplo as anãs vermelhas, que vão continuar existindo por trilhões de anos. O ponto é que o universo tem muito mais história pela frente do que ele já teve no passado. Nós literalmente estamos no começo do universo. Caralho. Alguém vai ter que começar a fazer história aqui, mano, pra ser lembrado. Dentro das condições necessárias para o surgimento da vida inteligente, nós não podemos descartar a real possibilidade de que nós sejamos uma das primeiras civilizações da nossa galáxia, se não do universo inteiro. E quando eu falo possibilidade, eu estou me referindo ao sentido estatístico da palavra. Dependendo de algumas variáveis que nós vamos ver já já, é provável que nós sejamos uma das primeiras civilizações do universo. Então vamos ver 3 possíveis cenários. No primeiro cenário, o surgimento de vida só é possível em sistemas estelares parecidos com o Sol. Okay. Isso significa que a vida só surge em planetas rochosos orbitando estrelas parecidas com o Sol. Além disso, a vida inteligente demora alguns bilhões de anos para surgir, como demorou também na Terra. Mas dado as condições certas num planeta, é provável que vida inteligente surja em algum momento. Tudo que nós precisamos é de tempo suficiente. Esse cenário é chamado de princípio da mediocridade, porque ele assume que a humanidade é um exemplo perfeitamente mediano de civilização. Em outras palavras, nós não temos nada de especial. Nós Será que no futuro a galera vai ter poder? Temos um planeta de um tipo comum em uma estrela de tipo comum. Nós não nos tornamos quem nós somos por algum motivo excepcional, além de pura probabilidade estatística, que estavam a nosso favor, por sinal. E mesmo levando em conta... Mas e se existirem seres que se acostumavam a viver em outras condições completamente diferentes das nossas? O Comendador do Sul, tudo bem. É igual um mosquito, caralho. Ele vive no calor, no frio, em qualquer lugar. Ele só precisa de chupar um sanguinho. Essa aí é outra espécie já, caralho. Ninguém vai falar sobre o mosquito, mano. Que ele tá em tudo que é canto do mundo, vivendo em qualquer tipo de situação. Vivão e vivendo só precisando de um sangue. Essas condições e esse cenário, nós ainda estamos relativamente cedo na história do universo. Falando em termos de estatística, o melhor momento para a vida inteligente existir no universo ainda não chegou. E isso só vai acontecer daqui a uns 15 bilhões de anos, porque esse é o período em que vai existir o maior número de estrelas como o Sol na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Será que os seres viventes dos outros planetas também sofreram por causa do galo? Ou seja, a maior parte das civilizações inteligentes que a galáxia vai ter ainda não nasceu. E muitos dos planetas que um dia vão habitar a vida inteligente provavelmente nem se formaram ainda. Dito isso, nós não chegamos super cedo também. Se vão existir 1000 civilizações inteligentes na nossa galáxia no total, considerando passado e futuro, já existem 250 civilizações inteligentes na galáxia, incluindo a gente. Ou seja, 75% das civilizações que vão existir na Via Láctea ainda não surgiram. Esse é o primeiro cenário, o princípio da mediocridade. O que diferencia ele dos outros 2 cenários é que eles não concordam que estrelas como o Sol são o tipo mais ideal para a vida. E isso faz sentido. O Sol e todas as estrelas parecidas com ele só vão ter capacidade de abrigar a vida por uns 6 ou 7 bilhões de anos no total. Só? Puta que pariu. Aí não tem condição não, gente. Amanhã eu acho que eu vou tirar a folga. E isso é praticamente metade da idade do universo atual, para vocês terem ideia. É muito pouco em termos astronômicos. Existem estrelas que vão durar muito, mas muito mais tempo do que o Sol, como as anãs laranjas e vermelhas. Se a vida for possível ao redor dessas estrelas com vida mais longa, o cenário muda bastante. O pico de habitabilidade do universo só vai chegar em centenas de bilhões de anos. E nós chegamos muito cedo para a festa da vida no universo. E quando o universo estiver no seu período mais populoso, com vida aparecendo ao redor de quase toda a estrela, qualquer resquício da humanidade que um dia existiu perto do começo do universo vai ter sido apagado para sempre. E existem 2 casos distintos que merecem ser explorados aqui. Primeiro, caso a evolução da vida inteligente seja relativamente fácil. Opa, eu tenho um argumento. Eu tenho um argumento, mano.
Eu tenho um argumento, caralho. Sim, eu cheguei com o argumento pra todo mundo ficar tranquilo. Pensa comigo. Se todas as civilizações ou todos os passados que foram contados foram esquecidos durante toda a história, mas os únicos que a gente sabe, ou lembra, ou conta a história, são os que ficaram lá atrás, os homens das cavernas, porque eles ficaram riscando as pedras e a gente consegue ver as histórias através das pedras, eu te garanto que nós não seremos esquecidos. Sabe por quê? Porque com a tecnologia, graças à tecnologia, as gerações passadas não podem ser lembradas ou contadas exatamente como eram, porque não existia a fotografia, meu amigo. Na nossa geração de hoje, a gente tem foto, vídeo, HDs, tudo que a gente consegue arquivar e contar exatamente como foi. Então, se lá no futuro, depois de bilhões de anos, ninguém aqui mais tiver pra contar a história, se os caras só precisam de internet, pai. Só precisam de acessar a internet. Obrigado. Mesmo em estrelas como o Sol, nós somos uma das primeiras civilizações da galáxia. Se vão existir 1000 civilizações na nossa galáxia, nós de fato somos a primeira. Se vão existir E 10... se alguém apagar o HD? Ué, ninguém tem foto revelada em casa. Se eu mostrar um álbum aqui pra vocês aqui, vocês vão conseguir ver até meu saco com 2 anos de idade. Todo mundo tem um álbum de foto. Não é só HD não, mano. Tudo. É o maldito argumento. 10.000 civilizações, estamos entre as 10 primeiras. Ou seja, 99,9% da vida inteligente que vai existir no universo ainda nem surgiu. É de fato uma solidão estatística. A segunda alternativa é ainda mais solitária. Talvez a vida em estrelas como o Sol seja exceção, e o surgimento de vida inteligente demore muito mais tempo do que demorou na Terra. A Terra é exceção e não a regra, e o verdadeiro habitat de vida inteligente são as anãs vermelhas, que ficam mais tempo habitáveis. Se esse for o caso, nós não só somos os primeiros da galáxia, como provavelmente somos a primeira civilização do universo inteiro. Isso não quer dizer que a vida no universo é improvável ou incomum. Isso só quer dizer que a vida no universo atualmente é improvável. Nós simplesmente demos o azar de habitar o universo enquanto ele ainda é jovem demais para a vida. Nesse cenário, faltam 1 trilhão de anos para o universo estar no pico da sua habitabilidade. Nós chegamos cedo demais para a festa. Ou seja, é improvável, mas não impossível, que nós sejamos a primeira civilização do universo. Que festa, mano. Uma civilização inteligente obviamente vai precisar ser a primeira, e como o universo ainda está longe do seu período de maior habitabilidade, 99,9% das civilizações inteligentes que vão existir provavelmente nem têm o seu planeta formado ainda. A primeira ou primeiras civilizações com certeza vão olhar para o céu e elas vão ficar espantadas com o silêncio observado em todas as direções. Várias delas vão ter os seus próprios nomes para o paradoxo de Fermi, e quem sabe quais vão ser as soluções que elas vão encontrar para explicar a solidão. O paradoxo de Fermi é um problema... Tu tá vendo o vídeo no mudo, cara? Mano, tipo, como assim a gente chegou cedo demais pra festa, velho? É como se, tipo assim, daqui 7 bilhões fosse muito mais foda do que hoje. Em aberto. Hoje é e muito cada foda, vez mais surgem mais perguntas e hipóteses que tentam onde está todo mundo. Mas e vocês? Ficaram convencidos com a ideia de que nós somos os primeiros, ou pelo menos que estamos entre os primeiros do universo? Caso contrário, qual solução do paradoxo de Fermi vocês gostam? Eu não vou dar minha opinião pra não ser muito polêmico aqui no meio da astrologia. Mas, sim. Resposta é sim. Tamo junto.